Amém. Amém, irmãos. Queridos, abra sua Bíblia. Nós temos estudado os livros históricos e nós chegamos no livro de Ruth e estamos no capítulo 2. Já estudamos a Josué, Juízes e estamos no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 2. Nós hoje meditaremos a partir do versículo 11. A graça de Deus na vida humana, a transformação na história de uma estrangeira. E aí eu preciso lembrar uns detalhes importantes. Quando nós chegamos no capítulo 2, nós somos lembrados de uma transformação que já iniciou lá no final do capítulo 1 e agora começa a ganhar força. O capítulo 1 nos apresentou a jornada de uma família, a família de Elimeleque. Elimeleque, sua esposa Noemi, seus meninos, os dois meninos, Noemi e seu esposo Elimeleque, resolvem sair da terra de Belém e vão então desembarcar numa terra distante, sobretudo uma terra de inimigos, uma terra complicada que é a terra de Moabe. Sai esta família, seus dois meninos ao chegarem lá em Moabe, Malom e Quilion, vão casar e eles casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. Passado um tempo, Elimeleque, o homem da casa, falece. Passado um tempo, os dois meninos falecem, ficando Noemi sozinha, junto com suas duas noras, Orfa e Ruth. Noemi então procura as noras e disse: minhas filhas, voltem para a casa de vocês. Eu não tenho mais filhos, não tenho como dar filhos para vocês. Ela então dá um beijo em cada uma das noras, vai se despedir, Orfa vai embora e a outra nora diz: não, eu vou acompanhar a senhora. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora pousar, ali eu vou pousar. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E aí essa nora então resolve acompanhar Noemi. Noemi então escuta, alguém diz: Noemi, eis que agora está tendo pão lá em Belém. É o período da safra, é o período de cegar aquilo que foi plantado. E ela então resolve voltar para a sua terra natal. E quando ela volta para a sua terra natal, a cidade observa, todo mundo está observando. Não é essa Noemi, que pode ser traduzida como agradável. E ao chegar lá, ela diz: por favor, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, que é a tradução para amarga. Porque ela diz: eu estou voltando extremamente amargurada. Elimeleque morreu, os meninos morreram. O período lá em Moabe, quase cerca de 10 anos, uma década, foi muito complicado. E ela então retorna junto com uma de suas noras, a Ruth, e o capítulo 2 diz que elas chegam a Belém. O final do 1 já havia nos lembrado, no início da cega da cevada. E o capítulo 2 então vai apresentar a um personagem que entra em cena e que vai ser muito importante na reconstrução dessa família. Seu nome é Boaz. Então, essas duas mulheres estão ali para recomeçar a jornada, para recomeçar a vida, e enquanto a sua sogra está em casa, essa mulher resolve então ir para a luta, ir para o trabalho, e para o cotidiano da jornada. E é interessante que Noemi então orienta sua nora: filha, toma cuidado ao ir para a colheita, cuidado em qual campo você vai colher, sobretudo aquilo que sobra. E então, na providência divina, a Ruth chega até um campo de Boaz. Boaz tinha um grau de parentesco, era da família de Elimeleque e Noemi. E aí a história então começa a nos apresentar o momento, como é que a graça de Cristo será derramada, é derramada sobre esta família. Agora, reconstruindo a jornada, duas mulheres, Noemi e Ruth, recomeçando a caminhada. Noemi é daquele lugar, é daquele povo. Ruth é uma estrangeira. Anteriormente era
Noemi que estava em Moabe, lá ela era estrangeira, agora ela está em casa. Ruth é moabita, lá estava em casa, agora em Israel é estrangeira. E vão então recomeçar a vida. E ao recomeçar a vida, irmãos, nós vamos aprender alguns princípios. O primeiro deles, agarrando-se à fidelidade de Deus. Observem como o capítulo 2, a partir do versículo 11, vai nos apresentar esta realidade. Nos diz assim o texto sagrado: respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A partir do versículo 11, Boaz então, no início do capítulo 2, ele pergunta aos seus trabalhadores: quem é essa pessoa que está no nosso meio? Ele diz: olha, é da família de Noemi. Noemi ficou viúva, seus meninos morreram, e essa é uma das noras que acompanhou Noemi. E então contaram a história para Boaz. A partir do versículo 11, Boaz então vai se aproximar de Ruth para saber os meandros do que aconteceu. E aí há algo maravilhoso, irmãos, quando Boaz vai se aproximar de Ruth. No versículo 10, chama muito a atenção, porque ela mesma lembra um detalhe importante. No versículo 10, ela diz assim: então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ruth tem noção que ali, naquele lugar, ela é uma estrangeira, e ela estava o tempo todo consciente, e como tal, ela age com muita simplicidade, com muita humildade, e ela vai observar que esse Boaz é extremamente generoso. Só um detalhe importante: esse Boaz é aquele que a Bíblia Sagrada menciona, quando entra no capítulo 2, que ele era um senhor de muitos bens, da família de Elimeleque. E eu já comentei aqui a semana passada, a ideia de muitos bens não necessariamente é apenas no sentido de riqueza, mas era alguém digno, era alguém de valor. Você consegue imaginar isso? Alguém poderia escrever a seu respeito e falar isso de você? Porque nós vivemos numa sociedade que a gente briga para ter e não para ser. No reino de Jesus, não importa se você tem helicóptero, não importa se você anda de ônibus, a pé, não importa. Importa quem você é, filho ou filha de Deus. Porque se você partir sem Cristo, o que lhe espera é uma eternidade em trevas. Deus não tolera a malandragem nem a hipocrisia. Por isso, se o que você fala não é verdade, não fale. Fique caladinho para você mesmo. Porque a partir do momento que você fala, você está se autocondenando. Está falando tolice. E Deus não tolera tolice. Acorda aí. Então a Bíblia diz que ele era alguém de valor, alguém digno. Naquela geração, Boaz era alguém de muito valor. E é esse Boaz que vai ser um instrumento nessa jornada. É muito interessante que a Bíblia vai dizer e vai nos lembrar que Boaz olha para aquela realidade, olha para aquela situação, e ele faz aquele papel de grande auxílio, de alguém generoso diante daquela realidade. Irmãos, Boaz tem em mente a aliança feita lá com Abraão, o pai da fé. Boaz tem em mente essa aliança. Ruth deixou para trás seu pai, deixou para trás sua mãe, deixou para trás a terra onde nasceu, veio para uma terra desconhecida, unicamente por lealdade, unicamente pela fé no Deus de Noemi. Boaz diz: você deixou teu pai, tua mãe, a terra onde você nasceu, e vieste para um povo que dantes não conhecia. E me contaram tudo quando fizeste a tua sogra. Notícia boa corre na mesma velocidade da notícia ruim, viu?
Contaram detalhadamente o que Ruth havia feito. Boaz diz: já me contaram tudo. Me contaram o que você fez, filha. Descreveram. E vejam como isso lembra o papel de Abraão. Lembra quando Deus chama, e ainda não era Abraão, era Abrão. Se puder passar aí, Lucas, por gentileza. Aqui não está passando não, meu velho. Ó. Mais um. Mais um. Isso. Olha quando Deus chama Abrão, que depois vai se tornar Abraão. Abrão, pai de uma multidão. Abraão, pai de uma grande multidão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Vejam que da mesma maneira que Deus chama a Abrão para sair da sua terra, sair da sua casa, sair da sua parentela, Boaz também vai observar isso. Lembra da aliança de Abraão, lembra da aliança do Deus Criador, e ele olha para Ruth e ele tem essa clareza, que Ruth é uma desconhecida naquela terra, sim, mas ela deixa tudo para trás, unicamente por lealdade a Noemi e a fé no Deus de Noemi. Ruth já havia chamado a atenção de Boaz anteriormente, quando ele ouviu a sua história contada pelas pessoas de Belém. Ele ficou impressionado com Ruth. Pessoas piedosas se impressionam com a piedade. Pastor Emílio Garófalo sempre faz este lembrete. Pessoas piedosas se impressionam com a piedade. O que é isso, pastor? Gente que caminha com Deus ama ver outros que caminham com Deus. Gente que não suporta a palavra de Deus ama gente que não suporta a palavra de Deus. Isso é impressionante, porque Boaz vai ouvir da piedade de Ruth por toda a cidade de Belém. Você consegue imaginar isso? Queridos, quando você passa por um lugar, o rastro fica. Tem gente que o rastro é bom, mas tem gente que o rastro é péssimo. É horrível. E aí nós sempre temos que ponderar. Por essa razão, Boaz profere uma bênção extraordinária sobre Ruth. Olha a bênção que Boaz havia proferido. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha como esse Boaz vai agir com a Ruth. Ele fala de Ruth como uma pequena ave indefesa que busca proteção debaixo das poderosas asas do Senhor, que ele havia estendido sobre o povo de Israel. Isso nos chama muito a atenção, irmãos, na maneira como é descrito. A Escritura vai descrever Deus carregando o povo de Israel sobre as suas asas lá no Êxodo. E aqui, Deus é retratado como uma ave que protege seus frágeis filhotes sob suas asas. Boaz abençoa Ruth a partir do compromisso dela com Deus Criador, a partir da dependência dela, a dependência que ela demonstrava. E aí o texto sagrado diz que ele olha para essa realidade, ele olha para essa situação, e ele então vai descrever a maneira que essa estrangeira, que agora está em Israel, tem levado a vida, tem tocado a vida. E ele diz que Deus lhe retribua, filha, que Ele lhe traga completude, que Ele derrame paz sobre a sua vida, enchendo-a no vazio de sua viuvez, da sua pobreza, que Ele a esconda sob as asas do seu poder. E é interessante que Boaz, ao fazer isso, ao mencionar isso, ele nos faz lembrar, irmãos, do que a Escritura nos apresenta.
Inúmeras vezes, Deus é comparado a uma águia que protege e cuida do seu povo. Olha como a Escritura diz, Êxodo capítulo 19, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Descrevendo a passagem do Êxodo. Olha uma outra realidade que o livro de Deuteronômio nos apresenta no capítulo 32, dos versículos 10 a 12. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com eles Deus estranho. Queridos, mais uma vez, Boaz liga Ruth a Israel, ao mencionar ela como a sua história é muito similar à parte dos seus anteriores. E aí, mais uma vez, Boaz reconhece a graça de Deus sendo derramada sobre aquela mulher. A figura das asas é muito importante, porque ela simboliza o poder da graça de Deus, a qual Ruth se agarrou e que agora era experimentada por ela, através da proteção, da provisão que Boaz estava lhe proporcionando. Irmãos, isso nos chama a atenção, porque aqui é uma definição de fé. Uma vez que Ruth estava se agarrando ao Deus que é fiel, o mesmo que fez Raabe, mãe de Boaz, quando protegeu os espias em Jericó. O mesmo. Ao buscar refúgio sob as asas de Deus, ela estava simplesmente confiando a vigília cuidadosa de Deus, adorando somente a Ele e associando-se com o povo dele. Em resposta, o que Boaz faz? Em resposta à maneira como ele age, a Bíblia diz que Ruth expressa sua gratidão como seu próprio desejo. Olha o versículo 13, diz assim, disse ela, capítulo 2, versículo 13, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das tuas servas. Não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas, o Senhor tem me tratado com honra, com respeito, com cuidado. Ruth reconhece o favor de que tem recebido das mãos de Boaz, embora não fosse sequer como uma das servas de Boaz. Ela era uma estrangeira que estava colhendo as espigas que sobravam, colhendo aquilo que sobrou, enquanto os trabalhadores oficiais colhiam. E aí uma coisa que nos chama muito a atenção é que Ruth reconhece que isso é graça, é favor imerecido. Mas ela não fazia a menor ideia de como a graça de Deus se expressaria ainda de maneira muito mais esplendorosa em relação a ela. Só um detalhe, Ruth está numa terra estrangeira, numa terra diferente. Só ela e sua sogra, somente elas, estão ali, numa nova terra, recomeçando a jornada, enquanto ela deixa a sua sogra em casa, ela vai para o trabalho para tentar amealhar um pouco de alimento para ela e para sua estimada Noemi. E aí uma coisa que nos chama a atenção, é que quando Ruth se depara com a bondade de Boaz, imediatamente ela reconhece a graça divina, reconhece o favor imerecido. Por isso que ela diz repetidas vezes no capítulo 2, olha, mesmo eu nem sendo uma de tuas servas, o Senhor me trata com tanto cuidado, com tanta generosidade. E aí uma coisa que nos chama a atenção é que Ruth observa este cenário e ela agarra-se à fidelidade de Deus. O Deus que ela conheceu com Noemi. O Deus que é fiel em derramar graça, favor imerecido. Queridos, a maneira que nós compreendemos a graça de Deus revela a nossa fé ou o nosso distanciamento do Deus Criador. Você hoje pôde andar, falar, ouvir, isso é graça.
Você não pagou por isso. Você está respirando, isso é graça, você não pagou por isso. O sol brilhou sobre a sua cabeça, graça, você não pagou por isso. Graça, favor imerecido. Você pôde se alimentar, graça, favor imerecido. Aí vem a questão para nós. Neste dia, nem vamos pensar nos dias anteriores. Neste dia, quanto tempo do dia você agradeceu a Deus por tamanha graça? Só pensa aí. Neste dia, quanto tempo você parou e disse para aqui, deixa eu agradecer? O nome disso é graça, favor imerecido. Quanto tempo você fez isso? Neste dia. Quantos minutos você fez isso? Ou você nem lembrou que era graça? Ou você imaginou que você faz por conta própria, por esforço humano, por esperteza humana? Se você acha que foi esperteza humana, cuidado, a conta vai chegar e você não vai ter condições de quitar. Reveja a jornada. Ruth está numa terra distante e lá ela reconhece, agarra-se à fidelidade de Deus e reconhece graça, favor imerecido. Deus, eu não merecia, mas o Senhor colocou esse santo varão para ser um instrumento na minha vida e na vida da minha família, ela e Noemi. Segundo princípio, irmãos, Ruth vai desfrutar da provisão de Deus. O Deus que provê todas as coisas. A graça se manifesta de modo mais abundante sobre Ruth, o que pode ser observado. Veja os versículos 14, 15 e 16. É o período da colheita. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhes deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Olha que coisa extraordinária. Boaz convida Ruth para comer com ele à sua mesa. Essa atitude de Boaz, irmãos, é aquela afirmação lá do Novo Testamento, de que sempre há mais graça. Ela não estava ali trabalhando para Boaz, mas para si mesma e para sua sogra. E aí uma coisa que nos chama a atenção, é que ela é convidada para tomar parte na refeição de Boaz e dos seus segadores. É digno observar que essa refeição consistia em pão e vinho. Essa era a refeição. E é interessante, irmãos, que era esse vinho, os estudiosos mencionam que era uma espécie de um vinho azedo, que era misturado um pouco de óleo, usado para matar a sede. E aí eles então pegavam este vinho meio azedo e misturavam com pão. Era essa comida naquele momento. E aí ele então pega um bocado, um pedaço do pão. Boaz recebe Ruth como se fosse membro da sua família. Por isso que ele vai dizer assim: filha minha. Se você observar aí, lá no versículo 8, ele também já havia feito este lembrete. Ouve, filha minha. Boaz a trata como se fosse da sua família. Tamanho é o seu cuidado para com a vida de Ruth. E aí, irmãos, isso nos faz lembrar também quando Abraão e Melquisedeque, lá em Gênesis 14, quando o rei de Salém serviu pão e vinho a Abraão. Observem que essa refeição desfrutada por Ruth, a graça, Boaz também serve a Ruth grãos tostados de cereais. É essa expressão que a Bíblia Sagrada nos diz. Olha, ela também comeu grãos tostados de cereais. E é uma coisa aqui que nos chama muito a atenção, porque há quem diga que é como se Boaz tivesse também compartilhado da sua própria refeição. E não apenas isto, mas Boaz demonstra generosidade. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou.
Na nossa cultura ocidental, não significa tanto você comer junto de outra pessoa. Não significa tanto. Na nossa cultura, aliás, cada vez mais isso tem acontecido menos. Quantas casas que um está comendo no quarto, assistindo TV, um outro está jogando um videogame, um outro tá no celular mastigando, um outro está na frente do computador engolindo, cada um está num canto da casa. E tem algumas casas que você tem que mandar uma mensagem via celular. Atenção, fulano, desça para comer, hora do almoço. Atenção, cicrana, hora do jantar, desça. Na própria casa. Isso cada vez tem sido mais comum na nossa cultura. E aí uma coisa interessante é que na cultura do antigo Israel, convidar alguém à sua mesa implicava comunhão e hospitalidade. Era uma maneira de dizer: você faz parte da minha casa. É isso que Boaz faz com Ruth. Aqui observe a ação dessa natureza. Boaz e Ruth estão desfrutando de comunhão juntos à mesa. Além disso, Ruth pôde ficar satisfeita e ainda levar aquela refeição para casa para compartilhar com Noemi. Porque lembrem-se, ela está lá trabalhando por ela e por Noemi. Noemi já tem mais idade. Noemi está em casa. E aí, maior graça é demonstrada ainda por Boaz aos segadores. Boaz diz: olha, deixem Ruth colher livremente, sem qualquer censura. E ainda ele ordena que tirassem espigas já colhidas nos molhos e deixassem que ela as levasse. Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. 16. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Boaz vai além. Ruth trabalhou até a tarde, e colheu cerca de 22 a 25 litros, ou pelo menos, transformando em quilos, seria quase 25 quilos. Que foi a sua colheita. Por isso que a Bíblia Sagrada vai nos fazer este lembrete muito claro, quando faz a descrição. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, até o final da tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada, quase 25 quilos. Entre 22 a 25 quilos. E aí ela então faz a colheita. Ok, colheu aquilo. E a Bíblia diz que ao ver Ruth chegando, Noemi ficou profundamente admirada com toda aquela abundância que Ruth trazia. E a questionou sobre quem havia tratado com tamanha benevolência. Olha o que Ruth faz a pergunta. Tomou e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. E ao ouvir que se tratava de Boaz, Noemi teve uma extrema alegria e bendisse ao Deus Criador. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ele era aparentado de Elimeleque, o viúvo da dona Noemi. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Queridos, ao ouvir este relato, Noemi faz a descrição. Boaz não era um indivíduo qualquer. Ele era aquilo que a gente chama de Goel, um parente de Elimeleque, mas também um parente resgatador. Ele era um resgatador.
E quando a Escritura nos faz este lembrete, algumas coisas nos chamam muito a atenção. Olha, ele é um dos nossos resgatadores. O grande tema do livro de Ruth é o parente resgatador. E esse parente começa aqui. Um parente próximo podia redimir um membro da família vendido como escravo, podia tentar, ou alguém que fosse vendido por causa de alguma dificuldade econômica, o resgatador poderia trazê-lo de volta, ou mesmo alguém que estava enfrentando um momento complicado da vida. E desse modo, o que Boaz faz? Boaz retrata Cristo, que como alguém que pagou um preço, uma dívida, por aqueles que não podiam pagar. O que Cristo fez por nós? Cristo pagou uma dívida por escravos do pecado. Cristo pagou uma dívida por aqueles que haviam perdido todas as posses e todos os privilégios por causa da queda do pecado. O que Cristo fez por nós? Cristo sanou uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. E aí, Ruth vai lembrar Noemi do cuidado desse indivíduo. Disse Noemi à sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Irmãos, observem essa realidade. Ruth é moabita. Ela não seria tratada com tamanha misericórdia e graça por estrangeiros de fora da família. Não, não seria. E aí o texto diz, para que não te molestem. Mas o texto diz também que chegou o tempo que a cega acabou. Acabou o tempo da colheita. A colheita da cevada normalmente começava em meados de abril. E a do trigo estendia-se até por volta de junho. Um período aí de mais ou menos 2 meses, de intenso trabalho. E aí o texto sagrado vai fazer a descrição a este respeito, vai mencionar. E aí uma coisa importante, quando Noemi vai lembrar a Ruth, olha, ele é um parente chegado nosso. Ele é um de nossos resgatadores. Irmãos, um detalhe importante na questão de resgatador em Israel. Em Israel, um resgatador tinha um papel importantíssimo. Ele era obrigado a resgatar os seus parentes, caso tivessem incorrido em dívidas e se vendido como escravos. O resgatador poderia resgatá-los. Ele também tinha o dever de se casar com a viúva de um familiar falecido, para que houvesse a continuidade daquela descendência. Boaz era um resgatador da família de Elimeleque. É possível observar toda a generosidade, a generosa provisão de Boaz, a Ruth, como um retrato do próprio Deus, como um retrato de Cristo, o verdadeiro israelita, que trata graciosamente o seu povo, aqueles que outrora eram estrangeiros e estranhos. E a Bíblia chama isso de graça. Nós somos como Ruth, não há merecimento algum em nós, mas mesmo assim, o Senhor Jesus nos recebe à sua mesa, nos trata com imensa bondade, dando-nos, e a Bíblia diz o que Ele faz por nós. Olha como a Bíblia diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É assim que Cristo faz por nós, é assim que Cristo faz em nós. E a Bíblia é muito clara quando faz essa descrição, é muito clara quando faz este lembrete da ação de Cristo na vida humana, da ação de Cristo na transformação daqueles que estão na caminhada da vida. O que Ruth nos apresenta? Ruth nos apresenta a transformação, a alegria de poder desfrutar da provisão de Deus, mesmo em meio a uma situação tão adversa. E aí você deve estar pensando, pastor, e a minha jornada? E a minha vida diária? E muitas vezes diante de desajustes, diante de situações adversas, diante de momentos complicados, na terra prometida, a fartura de alimento, a redenção na miséria familiar, na terra, na casa de Belém, que Belém é a tradução para casa do pão.
Em Belém há pão, há fartura, verdade, mas muitas vezes nas lutas, muitas vezes nos dissabores da jornada, nossa alma corre o risco de ficar amargurada. E aí Noemi olha para essa realidade e ela lembra que havia a promessa de Deus de transformação, havia a promessa de Deus de graça sobre a sua vida, sobre a vida da sua nora Ruth. E quando nós olhamos para isso, irmãos, a Escritura imediatamente nos faz um lembrete a respeito da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Observem, irmãos, que a palavra de Deus, que nós devemos buscar a todo custo, a resolução das nossas angústias diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que transforma. A restauração não partiu de um arrependimento de Noemi. Anterior a isso, foi graça de Jesus. A situação fez com que Noemi se voltasse para Deus, que Ruth pudesse contemplar do favor imerecido do soberano. E aí vem a questão para todos nós. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador. É possível perceber em toda a generosa provisão de Boaz, a Ruth, um retrato de Cristo, o verdadeiro israelita, como ele trata graciosamente o seu povo. Aqueles que outrora eram estrangeiros e estranhos. O nome que a Bíblia dá para isso: graça, pura graça. Pastor, como eu aplico isso à minha vida? De que maneira eu aplico isso? Você consegue perceber a mão de Deus em todos os acontecimentos da sua vida, mesmo nos aparentemente menos importantes? Você consegue? Ou você só consegue perceber a mão de Deus quando recebe algo extraordinário? A nossa tentação é perceber a mão de Deus só nas grandes coisas. Via de regra, o ser humano é assim. Via de regra. Mas é interessante que a gente aprende, e Ruth nos ensina isso no seu testemunho, de observar a mão de Deus nos acontecimentos da vida, até naqueles aparentemente menos importantes. A maneira que Ruth tratou sua sogra não foi divulgada numa rádio, num megafone, mas as pessoas foram informadas. O bom testemunho chega primeiro do que nós. O contrário também. Cuidado com a maneira que você toca a jornada. Cuidado. Como você reage à graça de Jesus manifestada sobre a sua vida? A graça de Jesus não é uma validação de pecado. Pelo contrário, onde abundou a graça transforma. Onde superabundou o pecado destrói. Você se vê como Ruth, alguém sem nenhum merecimento diante de Jesus? Ruth disse: Boaz, como o Senhor trata, mesmo eu nem sequer sou uma de tuas servas. Você se vê como alguém sem merecimento? Ou você é tentado e diz assim: ah, pastor, mas eu mereço, né? Eu sou ruim, mas tem gente pior do que eu. Já viu isso? Não, filho. Não é nível de malignidade. Nós não estamos discutindo nível de malignidade, não. Nós estamos discutindo a ação da graça salvadora de Jesus. Nós não temos merecimento algum no nosso coração. Deus não trata ninguém por merecimento, porque o que é que nós merecemos? Punição.
Porque nós pecamos e ofendemos a Deus. Deus não trata ninguém por merecimento. Já viram? Vez por outra alguém falece, aí a pessoa diz assim: tomara que fulano de tal tenha merecido o céu, né? Tomara. Já viram esse discurso? Vez por outra eu escuto isso. Não, filho, o céu não é merecimento. O céu é graça, favor imerecido que Deus nos concede. Se você não tiver graça, o céu vai passar bem longe quando você cruzar a linha, porque não é merecimento. Ninguém merece graça, é favor que Deus realiza em nós para louvor dele. Agradeça a Deus por tamanha graça derramada sobre sua vida por meio do sacrifício perfeito de Cristo. Gratidão pela graça imerecida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar a Deus junto com você. Ora aí onde você está. Eu não sei como tem sido a sua jornada. Não sei como tem sido o desfrutar da graça do Mestre. A história sagrada está repleta de pessoas que um dia ouviram da graça, mas que não foram transformadas. A história está repleta de pessoas que outrora estavam condenadas, mas que foram restauradas pela graça de Deus. A história está repleta de pessoas que acharam até interessante a ação graciosa de Cristo, mas que não o conheceram. Eu não sei onde você se encaixa. Eu não sei como tem sido a sua vida neste momento. Se a graça é apenas um discurso, você está totalmente distante de Deus. Se a graça de Cristo é uma realidade no seu cotidiano, clama a Ele e diga: Deus, a começar em mim. Derrama graça, Pai, sobre meu coração. Limpa minha alma. Me faz, Senhor, parecer-se mais contigo em todas as coisas. A cada dia, em todo momento. No falar, no agir, no pensar. Quando nós estamos em público, quando nós estamos no mais secreto do nosso quarto. Nos ajude a entender, Senhor, que aquilo que nós fazemos e falamos em oculto aqui é escancarado nos céus. Nos ajude a tratar a vida com responsabilidade e temor. E a lembrar que estamos diante de um Deus que é santo e justo e não tolera hipocrisia. No nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o eterno Deus abençoe sua vida. Abençoe seu coração. No nome de Jesus.